Eu vou passar aqui no quadro uma extra que é para vocês fazerem, que caiu no último concurso da Caixa, tudo bem? Então eu vou passar aqui uma extra aqui para vocês. Vou colocar aqui no cantinho aqui. Não tá aí na apostila, tá? Então eu vou botar só os dados aqui, ó. O montante gerado por uma instituição financeira e aplicação de juros simples composto é de 5 mil em 10 meses. Então assim, ó. Juros, saúde, composto, o montante, ele fala que o montante gerado na aplicação de juros compostos é de 5 mil reais se o prazo for 10 meses. Ou de 5 mil, essa é para vocês fazerem no final, tá? 5.202 se o cara aplicar por um ano. Um ano. A taxa de juros é constante. Então, taxa constante. Taxa constante. O valor aplicado em reais é aproximadamente, ele quer saber o capital aproximado. Aproximado. E aí ele dá uma tabela. Uma tabela grande. Vou tentar botar ela aqui, tá? Essa tabela é assim. 2%, 4% e 10%. Menos 12, menos 10. Vou tentar fazer quadrinhos para ficar mais fácil a gente poder enxergar. Menos 12, menos 10, menos 4, menos 2, menos 1, 1, 2, 4, 10 e 12. Aí ele coloca aqui, isso aí. Aí eu vou preencher essa tabela aqui então, para vocês, tá? Deixa eu pegar os valores ali e vou preencher. Só um pouquinho, meu telefone tocou bem agora, já terminei de preencher. Capital, aproximado. Beleza. Alternativas faltou, né?
Assim, ó, só para explicar melhor essa questão, que vocês não tem todo o texto, tá? É assim, eu só vou explicar melhor, tá? Não vou fazer nada. Ele fala que eu peguei um capital, se eu aplicar um capital, ele não fala que taxa de juros. Ele fala, se eu pegar um capital, aplicar por 10 meses nessa taxa de juros, que é uma taxa constante, o que ele fala é a mesma taxa, isso quer dizer taxa constante. Se eu aplicar por 10 meses, gera 5 mil de montante. Se eu pegar esse mesmo capital e aplicar por 12 meses, um ano, vai gerar 5.202. Ele quer saber que capital é esse e dá essas informações que podem ser usadas. Tudo bem? Na verdade, ali de cara está faltando duas informações. Falta tanto a taxa de juros, como também falta o... Mas ele está dando duas contas, não está dando duas contas. Ele dá um montante de uma e um montante de outra. É aquela que eu falei para vocês. Falta coisa, mas falta tudo em duas coisas ali. Pensem aí. Aqui, ó. Essas taxas aqui são todas ao mês, tá bom? Ele não põe aqui, mas são todas taxas ao mês, tá? Ao período, né? Não precisa dizer que é ao mês, é ao período, né? Caramba, essa questão tá puxando, hein? Eu vou mostrar pra vocês, vai ser muito legal. Claro, agora, vocês têm um... Hã? Claro que tem, meu. Posso ler ela? Deixa eu achar ela. Mas vocês vão ver a mesma informação. Deixa eu pegar de novo essa prova aqui, peraí. Eu tô fazendo por tentativa. Hã? O que foi, crianças? Não vou responder agora. Ó, vou ler ela integralmente como tá? Presta atenção. Conseguiu? Vocês vão conseguir, só que vocês vão ficar com mais raiva quando eu resolver depois, das 3 vezes. 3 maneiras. Olhem só. O montante, eu vou ler. O montante gerado por uma instituição financeira em uma aplicação no regime de juros compostos é de 5 mil em 10 meses, vírgula, ou 5.202 em um ano. Ponto. Se a taxa de juros é constante, o valor aplicado é em reais aproximadamente. Tabela. Tem mais nada. Tem mais nada. Vou fazer ela por último. Posso corrigir as demais? As anteriores? Não, deixa eu terminar. Por favor. Deixa eu tentar terminar. Vou deixar mais pro final. Vou corrigir. Tá? Senão não vai dar muito tempo. Eu vou corrigir umas 3 aqui hoje. 3, 4 aqui, aí eu vou corrigir aquela para aproveitar que tá no quadro. Aí as demais eu vou corrigir na próxima aula, início da próxima aula, tá? O que sobrar. Então nós vamos pegando a ordem aqui. Cuidado. Ó. Então vamos embora. Vamos começar então com a questão número 5, então, tá? Vamos lá. Oi. Não, porque aquela é a introdução da próxima matéria. Por isso que eu vou deixar pro final. Entendeu? Vamos embora. Questão número 5. Alguém lê pra mim, por favor, questão número 5. Quer ir embora mais cedo, Ali? Não, vou deixar ela ali. Eu não vou apagar, vou usando aqui, tá? 5, por favor. A importância de R$2.000 Ó, importância de R$2.000 foi aplicada pelo regime de juros composto compostos, a taxa de 20% ao ano. taxa de 20% ao ano. Tá, daí tem a tabela e embaixo diz qual é o prazo necessário para que a aplicação renda 6.600. Ele quer saber prazo para que a aplicação renda 6.000 e... De quê? 6.600 de quê? Juros! Juros. A importância que ele me deu é o quê? O capital ou montante? A importância de 2.000, o que é isso aqui? Capital ou montante? Capital. Então ele vai aplicar 2.000 e vai render 6.600 de... Presta atenção. As poucas pessoas que erraram essa foi porque usou 6.600 como montante. Mas isso ele está escrito no texto, é juros. Se o cara aplica 2.000 e ganha 6.600, qual que é o montante do cara? 8.600. Tudo bem? Então esse é o montante. Aí as pessoas que usaram a nossa formulazinha lá, fizeram um fluxozinho, ó, que bonitinho. 2.000, aplicados vão gerar 8.600, né? Então vou achar o fatorzinho, ó. Montante igual a capital vezes o fator de acréscimo. Montante 8.600 é igual a capital R$2.000 vezes o fator de acréscimo.
Logo, esse fator de acréscimo é 8.600 dividido por 2.000. Nesse caso, quanto é que dá essa conta? Alguém fez? 4,3. Morreu a questão. Por que morreu a questão agora? Eu estou falando de juros compostos, sim ou não? Eu tenho que fazer uma transformação de 20% que está ao ano para ver quanto é que vai dar essa taxa ali de... essa taxa toda acumulada que nós temos. Se deu 4,3 o meu fator, qual que é a taxa total acumulada? A taxa total, 330%, sim ou não? 330%, eu quero saber exatamente qual que é esse período aqui, certo? Então, olha como essa transformação ela é bem simples. Qual é a taxa que eu tenho? 20%. Então, eu vou olhar na tabela a coluna do 20%, porque eu estou trabalhando com 20%. Tá claro até agora? Sim ou não? Qual que é o fator que eu vou procurar lá? 4. A resposta que eu encontrei, 4,3. Então, eu vou olhar na coluna do 20%, tentar encontrar esse fator de capitalização de 4,3, e aí eu vou na linha e vejo em que linha tem aquilo. Que linha tem aquilo? Qual o número? 8. Então, é necessário 8 vezes isso daqui. Então, se isso aqui é um ano, é necessário 8 anos para conseguir aquela taxa de 330. Mas aí tu vai ter próximo, né? Juros simples, vai estar trabalhando com juros simples. Sem tabela não teria como responder isso a juros compostos, só a juros simples daria para responder. Dividindo, aí eu faço a juros simples. A juros compostos, só com tabela. Tudo bem? Então matou. Quando fez essa divisão é só olhar a taxa de 20%, procurar esse cara na linha do 20%, na coluna do 20%, acha a resposta, 8 anos, próxima questão. Bem tranquilo. 11. Alguém lê a 11, por favor? 11. Carlos investiu... Não, 11. É o 11. que capital será... Ó, pera aí. Que capital? Já perguntou qual capital? será necessário aplicar pelo regime de juros simples. A taxa de juros de 12% ao ano. 12% ao ano. Durante 6 meses. Prazo 6 meses. Para que o montante atinja 10.600. Bem simples, né? Então, eu quero saber exatamente qual é o meu capital, que vai gerar 10.600 após 6 meses, a uma taxa de 12% ao ano. Tudo bem? Então, juros simples. Primeira coisa, eu vou trabalhar com essa transformação aqui, ó. 12% ao ano, quanto é que vai dar para 6 meses? Ano para 6 meses, aumenta ou diminui? Diminui. Quantos 6 meses tem dentro de um ano? 2. Multiplica ou divide? 12 dividido por 2? 6%. Então, achei que a taxa total aqui vai ser de quanto? 6%. Então, é só botar dessa forma. Montante é igual a capital vezes o fator de acréscimo. Montante, 10.600, igual capital, o que eu quero descobrir. Qual é o fator que dá um acréscimo de 6%? 1,06. Logo, meu capital é 10.600 dividido por 1,06. Olha só, são exatamente iguais. Olha que fácil a divisão, né? Vai dar exatamente quanto? R$10.000. Que letra aqui? E. Quem tiver dificuldade em alguma dessas, falem, tá? Tranquilos? Beleza? Tudo bem? Vamos para a próxima? Carlos investiu... Questão 12 agora, né? 12. A última que eu vou fazer dessa lista, o resto vai ficar para a próxima aula e depois eu vou para essa aqui então, tá? 12. Carlos investiu 5.522 Carlos investiu 5.522 no regime de juros simples durante 5 meses. Pera aí. Prazo, investiu capital, prazo 5 meses. Que mais? Com uma taxa de 30% ao ano. 30% ao ano. Tá. Aí João Pera aí, João investiu o mesmo valor que Carlos João, mesmo valor, então 5.522. no regime de juros compostos. Juros composto. No
mesmo tempo. No prazo, então, se é ao mesmo tempo, aqui é 5 meses, aqui também é 5 meses. Com a mesma taxa de juros. Então, se aqui é 30, aqui também é 30% ao ano. Então, podemos dizer que E aí, o que ele está comparando aí? Juros, montante dos caras? tem que ler as montantes. Tá falando do que aí? Letra A, só para me ter uma ideia. João resgatou um valor maior. Resgatou. Esse que tu resgata, como é que chama essa coisa que tu resgata? Montante, né? Tu resgata o montante. João resgatou um valor maior de juros do que Carlos. Tá, pode ser. Letra B. Tá. Carlos resgatou a mesma quantia Beleza. em juros. Ó, o que o cara quer que vocês façam? Perfeito. Ele colocou duas contas. Um cara aplicou juros simples, um cara aplicou juros compostos. Você tem a opção 1. Vim aqui calcular o montante do Carlos. Então você vai vir aqui, né? Fazer uma conta, usar toda a nossa mesma regrinha, né? Vai achar o montante do Carlos aqui. Do Carlos, ok? Como é que eu acho? Transforma, ó, 30% ao ano para 5 meses, faz a conta e acha. E acha o montante do João. E aqui para achar o montante do João, você vai se ferrar bastante. Por quê? Essa transformação aqui de 30% ao ano para transformar para 5 meses, no juro simples tu faz sem estresse. Faz uma escalinha em mês, é ou não é? Transforma em mês, joga para 5 meses, mata. O problema é como que eu vou transformar isso a juros compostos. Entendem isso? Sem tabela, você não vai conseguir transformar isso. Professor, mas a questão não deu tabela. Porque ela não quer que tu faça conta. Ela quer saber se você entende matemática financeira. Olha, tudo que tu precisa saber é o seguinte. Ele me deu uma taxa de 30 ao ano e os dois empréstimos é por 30 anos, os dois empréstimos é por 5 meses, sim ou não? Essa transformação aqui de ano para 5 meses, os juros vai aumentar ou vai diminuir? Diminui. E o que a gente sabe quando a seta está para baixo? Diminui. O que a gente sabe toda vez que diminui? Juros compostos é o quê? Menor que o quê? Então, qual que vai ganhar mais juros? O João que aplicou no composto ou o Carlos que aplicou no simples? Carlos. Pronto. Só procurar alguma alternativa que fala que o Carlos vai ter maiores juros do que o João. Letra C. Vocês entenderam isso? Gabarito é errado? Não. Ah, tá. Ju que rachou. Fechou? Vem pra cá então, ó. Me lembrem, ficou para amanhã, essa para amanhã, para a próxima aula essas aqui, tá? Me lembrem que a gente vai começar corrigindo isso aqui. Agora vem pra cá, ó. Antes de corrigir, vamos prestar atenção nessa questão aqui agora. Essa que caiu na caixa. Vamos fazê-la de algumas maneiras ali. Vamos tentar, acho que umas 2 maneiras dá pra fazer. 3 maneiras. Só presta atenção. Maneira 1. Maneira 1. Trabalhosa, a pior delas. Maneira 1. Funciona assim, ó. Você tem então aqui, ó, olha só que interessante. Você tem um capital que foi aplicado por 10 meses e gerou um montante de quanto? 5 mil, certo? Aí você sabe que esse mesmo capital aqui, aplicado por um período um pouco maior, de 12 meses, vai gerar um montante de 5.202. Esse mesmo capital, mas você não sabe qual que é o valor desse capital aqui. Tranquilos? Ok. Agora, olhem só uma coisa, o que a gente pode fazer aqui? A maneira 1, que é a maneira mais trabalhosa, o cara vai trabalhar com fórmulas, tá? Se for trabalhar com a nossa fórmula, você vai chegar com uma coisa assim, ó. Na primeira, montante, vou botar na primeira questão, montante que é 5 mil reais, é igual o capital vezes um certo fator, que é da questão número 1. Certo? Na segunda, você vai chegar com a fórmula que é 5.202, é igual o capital vezes... Esse capital é o mesmo, aqui e aqui, né? Então, eu posso dar a mesma letra. Só que esse fator aqui é um fator diferente, porque o prazo aqui é 12, ó. Então, esse fator não é igual a esse cara. Então, esse é um fator 1 e esse aqui é um fator 2. Tudo bem? Você vai isolar o capital nas duas, já que é o mesmo capital. Vai substituir. E depois você ainda vai ter um problema, porque você vai ter uma equação e 2 caras diferentes.
E 2 caras diferentes. Aí você vai ter um problemaço para trabalhar com isso aqui. Como que você vai ter que solucionar isso daqui? Vou fazer na mão, tá? Nesse caso, para facilitar a tua vida, você tem que resolver através de fórmula, nesse caso. Então, o que eu vou fazer aqui? Vai fazer através de fórmula. Então, ao invés de usar o fator 1, eu vou usar aqui no lugar do fator 1, vou usar 1 mais a taxa elevado no prazo. Onde eu sei que 1 mais a taxa, como o primeiro prazo é 10, elevado na 10. E no segundo eu vou ter 1 mais a taxa elevado na 12. Então o que vai acontecer? Eu passo a ter uma única variável, taxa e taxa, porque eu tirei, esses caras não são mais diferentes, agora eles só tem uma variável que é a taxa. Então eu passo a ter uma única equação e uma única variável que é a taxa. Mas vão demorar mais ou menos uns 30 minutos resolvendo essa questão assim. Obviamente ele não queria que tu fizesse assim. Essa é a pior maneira, nós nem vamos brincar com isso aqui. Segunda maneira, que é a mais lógica para fazer, uma maneira bem mais rápido, né? Esse capital foi aplicado, gerou montante 5 mil, gerou 5.202. Beleza. O capital é um desses caras. Então não tem segredo. Você tem uma tabela. Então, a segunda maneira, que é uma maneira bem mais simples de fazer, é através de teste. Escolhe uma das alternativas, 3.400. Vamos imaginar que esse capital é de 3.400, certo? O capital vai ser o mesmo para os dois. É o mesmo para os dois. Ele fala esse mesmo capital aplicado nos dois, tá? Então, imaginando um capital de 3.400, em 10 meses ele tem que gerar quanto que ele tem que gerar? 5 mil, certo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui um capital de 3.400 aplicados a 10 meses e ver como que ele vai gerar 5 mil. Se em alguma dessas taxas aqui ele gerar 5 mil, eu vou encontrar. Não vai ser um teste muito fácil. Por quê? Porque ele me deu 3 taxas. Se ele me desse só uma, era uma teta. Eu ia lá, pum, multiplico por 1,2, resolvo a questão. Agora eu não sei se é esse cara, não sei se é esse cara, não sei se é esse cara. Então eu vou brincar com esse teste aqui, que pode ser enormes essas brincadeiras aqui. Essa questão, apesar de ser classificada como juros compostos, ela é um misto de juros compostos com análise de investimento. É uma mistura. Na verdade, quem vai entender bem essa questão, depois da nossa próxima aula vocês vão entender bem essa questão. E eu já vou antecipar para vocês agora, por isso que eu quis deixar ela para o final. O que acontece? Deixa eu apagar aqui. Desculpa quem estava copiando aqui. Alguém estava copiando? Se for, já era. Só no EDD agora. Ó. Eu vou colocar aqui, olha só, essas duas questões no mesmo fluxo de caixa para vocês enxergarem. Eu tenho um capital, que eu não sei quanto. Se eu aplicar ele por 10 meses, vai gerar quanto de montante? 5 mil, sim ou não? Agora, se eu aplicar esse mesmo capital por 12 meses, gera quanto de montante? 5.202. Já melhorou 100%. Só um desenho. Porque o que você sabe? Vai agregando juros compostos, sim ou não? Você sabe que esses 5 mil aqui, após quanto tempo? 2 meses, vai render quantos juros? R$202. Aqui você já consegue pegar a taxa de juros só olhando essa informação. O que já resolve a tua vida para quem faz assim e já resolve a vida para quem faz assim. Tendo a taxa de juros fica muito mais fácil, porque quem faz por teste vai olhar só essa coluna para testar. Porque eu vou achar teste, nós vamos achar que ali a taxa é 2%. Porque vai dar 202 em 2 meses, aí eu vou fazer lá 202 e vou achar essa taxa, pode ser até uma regra de 3 aqui, eu vou achar aqui que vai ser aproximado 2%, porque umas taxas estão bem diferentes. Quem faz aqui vai substituir 2% também vai resolver de maneira mais rápida. Mas a maneira mais tranquila de resolver é exatamente olhando, continuando nesse fluxo aqui, ó. Então eu olho para cá, o que acontece? Se eu considerar esse cara como o meu capital e esse cara como o meu montante, eu tenho um fluxo completo. Porque eu passo a ter um capital, eu passo a ter um montante, eu passo a ter um prazo. Só tenho que achar qual é a taxa de juros dessa brincadeira aqui. Ok? E no momento que eu achar a taxa de juros, eu acho o capital. Então fica assim, ó. Meu capital, no caso, é 5 mil. Então eu tenho a fórmula montante é igual a capital que multiplica o fator. Meu capital, meu montante, 5.202. 5.202 é o valor futuro. Capital, 5 mil reais. Ok? Vezes um certo fator. Logo, esse fator vai ser 5.202 dividido por 5 mil reais. Alguém fez isso? Quanto é que dá essa resposta? 1,04. Obrigado. 1,0404. Sim ou não? Ok. 1,0404 é o que eu encontrei como resposta. Beleza? Agora,
Qual é o período disso? Qual é o período disso? 2 meses. Então, após 2 meses, eu encontrei 1,0404. Eu vou procurar em 2, porque o período é 2, 1,0404. Porque o período é 2 meses. Por isso que eu vou olhar aqui no 2. Tudo bem? Onde está aqui? Ah, está aproximado, professor, aqui, né? Porque ele falou em aproximado, certo? Ele fala em capital aproximado. Então, eu estou falando de qual taxa? Com certeza a taxa é 2% nessa operação, porque eu achei 1,04, só pode estar aqui. Alguém falou, ah, mas vai ter mais de 1,04, vou me ferrar. Beleza, realmente tem 1,04 aqui também na tabela e tal, mas por que eu sei que é essa taxa de 2% e não essa taxa de 4%? Porque quanto tempo demorou daqui para cá? 2? Então tem que olhar na coluna do 2. Se fosse 4 meses, eu ia olhar na coluna do 4. Se fosse 10 meses de diferença, eu ia olhar na coluna do 10. Consegue entender isso? No momento que tu definiu a taxa, morreu a questão, né? Se quer achar o capital, então tu pode escolher qualquer um dos dois para trabalhar e posso trabalhar tanto com positivo quanto negativo. Olha que interessante. Para matar essa questão agora, então, no momento que eu já sei qual é a taxa, olha o que eu vou fazer aqui. Vamos encontrar de 2 maneiras aqui ainda, então, ó. Primeira maneira, pensando qual o capital é, pensando no prazo de 10 meses, a taxa eu já sei que é 2%, né? E o montante eu vou trabalhar com 5 mil. Então eu posso pegar esse primeiro dado que ele tem, vou jogar aqui nessa transformação, ó. 2% ao mês, quanto é que dá para 10 meses? Lá vou eu. Mês para 10 meses, aumenta. Quantos meses tem 10 meses? 10. Então vai ficar 1,02 elevado na 10. Então eu vou pegar aqui no 2% a potência 10, que deu quanto? 1,22. Então isso aqui vai dar 1,22. Logo, montante é igual a capital vezes fator. 5 mil é igual a capital vezes 1,22. Logo, meu capital é 5 mil dividido por 1,22. Alguém fez essa conta, por favor? Alguém fez essa conta? Ninguém? 1,22. Vocês entenderam por que é 1,22? 10. 4.098? Agora, vem pra cá, olhem só. Eu não quero fazer uma divisão. Eu não quero fazer uma divisão. Eu quero resolver sem divisão. Eu não quero cair nessa divisão que vai me ferrar aqui. Vai dar trabalho. Poderia resolver isso aqui sem fazer essa divisão? Sim. Como? Perfeito. Nesse caso, olha só, eu trabalho com a mesma forma. Montante é igual capital vezes fator. Montante 5 mil igual a capital vezes. Ao invés de usar o fator 10 aqui, eu posso usar o fator menos 10. Sim ou não? E aí, quando eu pegar o menos 10 aqui, o 2, vai dar quanto? 0,82. Aí, o que eu vou ter aqui? 1 sobre 0,82. Lembre-se, quando eu uso negativo, é 1 sobre. Ou seja, esse cara que tava, vem pra cá, multiplicando. Então, eu vou ficar assim, ó, capital igual 0,82 vezes 5 mil. Olha como é mais fácil, ó. 0, 0, 0. 5 vezes 2, 10, vai 1. 5 vezes 8, 40. Com mais 1, 41. Quantas casas depois da vírgula? 2? 2. Resposta, 4.100. Não fiz trabalho nenhum, já fiz a conta ali, direto, 4.100. Ambos aproximados. 4.098, 4.100. Sempre vai dar aproximado, porque esse valor não é exato 0,82. Tem mais casas aqui, assim como tem mais casas nesse 1,22 aqui. Então, como esses números aqui estão aproximados, a resposta ela vai ser aproximada. Vocês conseguiram entender que tanto faz se eu usar o 10 ou se eu usar o menos 10, eu chego lá também? A diferença é, se eu usar o 10, nesse caso, como eu estou procurando o capital, eu divido. Então, tudo depende. Que é aquela inversão da fórmula que eu fiz para vocês. Conseguiram entender isso aqui, sim ou não? Conseguiram entender? Ok. Para a próxima aula, nós vamos entrar nisso. Vamos começar a trabalhar com fluxo de caixa. Vamos entrar em análise de investimento na próxima aula. E essas coisas vão fluir um pouco mais. Vamos trabalhar com essas coisas aqui. Tranquilos isso? Beleza? Ó, presta atenção. Quando é a nossa próxima aula?
Ih, tá longe, lá pro quase Natal. Então a gente se vê mais próximo do Natal, então. Pessoal da DO, foi lindo. Ah, faltou mais últimos salves aqui, Wellington. Deixa eu mandar meus últimos salves, senão eu me perco depois na minha organização. E aí os demais estão liberados. Salves. Marcelo Albuquerque pro primo dela, o Alicinho de Maceió, Alagoas. Um salve, Maceió, Alagoas. Um dia eu vou conhecer. Danilo Pinheiro de Capim Grosso, na Bahia. Danilo Pinheiro de Capim Grosso, Bahia. Também quero conhecer Morro de São Paulo um dia. Josângela Misael de São Paulo. Alô, São Paulo, terra boa. Rafael Caldeira Reis de Brasília, Distrito Federal. Vira e mexe, tô lá em Brasília também, Lago Paranoá, é nós lá. Leda Luane de Alto Caparão, Minas Gerais, cidade onde fica o Pico da Bandeira. Que bandeira, Leda? Não sei que Pico da Bandeira, mas é lá. Robson e Mônica Tomé, de Tomé Açu do Pará, o pessoal do Pará do Norte, um salve pra todo mundo. Daniele de Ponta Grossa, Paraná. Ô, pessoal de Ponta Grossa também, um salve ali do ladinho de Curitiba. E Natália Berlamino de João Pessoa. Adoro João Pessoa na Paraíba. Vou lá comer no Mangai lá, comida nordestina típica. Um salve pra todos vocês, beijo, até a próxima aula.